Você já parou para imaginar como eram as escolas e as aulas nos tempos antigos? Você já ouviu falar da famosa palmatória? Preparem-se, curiosos, pois hoje nós vamos ter uma surpreendente volta às aulas do passado, depois da vinheta. Saudações, bonde curiosos! Eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais e se você também é uma pessoa curiosa, deixa o seu joinha e inscreva-se no canal. As primeiras escolas surgiram no século IV a.C. Os modelos não eram como os de hoje, mas duraram séculos. E uma coisa que pouca gente sabe é que a palavra escola vem do grego escolé, que significa, por incrível que pareça, lugar do ócio. Mas calma, curiosos, que esse significado é porque nos tempos antigos as pessoas iam para a escola quando tinham um tempo livre de ócio e elas formavam grupos para refletir sobre tudo. E essa coisa começou quando o filósofo grego Platão, no ano de 378 a.C., resolveu criar uma espécie de escola, onde a galera estudava de boa nos jardins de Atenas. Mas estudar não era um direito de todos, como é ou deveria ser atualmente. Nessa época, o normal mesmo era ver crianças em trabalhos pesados, trabalhos escravos, fazendo as mesmas coisas que as pessoas adultas faziam. E dependendo da classe social da família, os meninos ajudavam o pai no trabalho, onde já eram designados a herdar a mesma profissão do pai. Enquanto as meninas, elas recebiam praticamente educação zero. Elas eram educadas apenas para cuidar da casa e serem boas esposas. No máximo, as meninas eram educadas para administrar as propriedades da família. Para vocês terem uma noção, nessa época em que Atenas valorizava essa coisa de formar pensadores, a sua maior rival política, Esparta, já recrutava os meninos ainda pequenos para o serviço militar. Ou seja, eles aprendiam a ler, a escrever, mas tudo focado nos treinamentos militares. E aí, quando os meninos chegavam na adolescência, eles iam para as batalhas. Ou seja, agradeça pelo fato de você viver em uma época ou morar em um país onde todas as guerras que você já enfrentou foi no videogame. Já vimos aí como eram as escolas em Atenas e Esparta. Agora vamos para o Egito Antigo. A educação no Egito Antigo era bem importante, porém o sistema educacional deles não era bem definido, pois grande parte das crianças eram educadas pelos próprios pais, naquele velho sistema do pai ensinar a profissão para o filho. E mais uma vez as meninas de famílias pobres aprendiam com suas mães os afazeres domésticos e a no máximo costurar. E nessa época, a galera que tinha muito dinheiro eram educadas em templos para serem escribas ou então trabalharem para o governo ou no próprio templo como sacerdotes. Sem contar que uma determinada classe da população, os meninos dessa classe, eram escolhidos como guerreiros e desde cedo eles eram treinados para a guerra. E pegando esse negócio de ser educado em templos, vamos falar um pouco sobre a educação na Índia, ali por volta de 1500 a.C. Eu tenho que falar sobre a Índia aqui porque a base da educação deles era no desenvolvimento espiritual. Eles aprendiam a ler e a escrever estudando escrituras hindus e além desses ensinamentos, eles recebiam aulas de lógica e poesia. Agora vamos falar dos nossos amigos chineses. Quando eu estava na escola, eu lembro que os professores colocavam medo na gente, falando que as escolas da China eram centenas de vezes mais difíceis e rigorosas do que as escolas do Brasil. E como consequência disso, os alunos de lá eram bem mais inteligentes e disciplinados que os daqui do Brasil. Mas o fato é que eles vão ter sim sempre a resposta na ponta da língua, porque a base do ensino de lá foi a memorização. Para vocês terem uma noção, eles tinham ou têm que memorizar um monte de caracteres para conseguir escrever e ler na língua deles. E o massa é que no ano de 770 a.C., eles tinham que estudar os textos de Confúcio. E ao longo dos séculos, os textos de Confúcio foram estudados e memorizados página por página.
E aí, curiosos, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. No ano de 859, surgiu a primeira universidade do mundo, em Marrocos, a Universidade de Carouane. E foi no século XII que começaram a surgir as primeiras escolas nos moldes atuais. E o detalhe é que esse estilo pegou um pouco de tudo que a gente falou até agora e foi moldado pela Igreja Católica. As instituições de caridade da Igreja ensinavam a galera a ler, escrever, calcular e, de quebra, ensinavam o catolicismo. Claro, a educação começou a evoluir até que em 1549 um grupo de jesuítas fundaram em Salvador a primeira escola do Brasil. E 5 anos depois, em 1554, fundaram a segunda escola do Brasil, junto com a cidade de São Paulo. E foi assim que começou a história da educação no nosso país. E com o passar do tempo, o sistema educacional foi evoluindo e as coisas aqui no Brasil funcionavam como lá fora. Os meninos de famílias ricas eram os mais privilegiados para estudar. E foi assim, curiosos, até um tempo atrás, onde os nossos pais e avós, que tiveram a oportunidade de estudar, frequentavam escolas muito rigorosas. Meu pai, por exemplo, ele só estudou porque minha avó insistiu muito com meu avô. E mesmo assim, ele tinha que trabalhar e depois, se sobrasse tempo, ele estudava. O meu avô, ele tinha um pequeno pedaço de terra onde ele plantava fumo e mandioca em Alagoas. E aí ele colocava os filhos dele para ajudá-lo nos afazeres. Tanto é que meu pai e os irmãos dele começaram a trabalhar desde pequenos. Pequenos mesmo. Ele trabalhava muito mais do que estudava e para ir e voltar da escola, ele andava cerca de 20 quilômetros todos os dias. Nessa época era bastante comum os alunos sofrerem castigos rigorosos por mau comportamento. Tipo, se você respondesse um professor, por exemplo, era como se você apertasse o botão explodir de uma bomba atômica. Sem contar que em boa parte das escolas, os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória. E o detalhe é que eu também cheguei a pegar um pouco dessa época da palmatória, tanto na escola quanto no reforço particular. Tipo, eu tinha azar mesmo. Esse instrumento de tortura que vocês estão vendo era usado para bater na palma das mãos dos alunos que não sabiam responder alguma coisa que o professor perguntou ou que se comportavam mal. Mas o fato é que a palmatória teve algumas versões que machucavam bem mais do que aquela que eu senti na minha mão durante muito tempo. Para vocês terem uma noção, curiosos, dependendo da força, algumas palmatórias chegavam a sangrar, a ferir e até a quebrar os dedos das mãos das crianças. Se você chegou a pegar o tempo da palmatória ou ainda pega, deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência. Outra maneira que era bastante comum de castigar os alunos era colocando eles em cima de feijões ou de milho. E o detalhe é que esses dois castigos deixavam as marcas que era para os pais verem quando os alunos chegassem em casa. E quando eles viam, era outro castigo. Ah, lembrei, o puxão de orelha também era bastante comum nessa época. Dessa época, que não faz muito tempo até hoje, o sistema de ensino mudou bastante, se modernizou e essas coisas que a gente via antigamente, como palmatória, puxão de orelha, ficar de joelho no canto da sala, a gente não vê mais. E se isso acontece ainda com você, é bom saber que castigos como esses não são permitidos na maioria das escolas. Eu só digo maioria porque sempre tem alguém que diz que tem uma escola que é desse jeito, então eu prefiro dizer maioria. E você aí, pessoa curiosa, como era o seu tempo de escola ou como é? Conta aí pra gente aqui embaixo nos comentários. Então é isso, curiosos, vamos bater o recorde de likes nesse vídeo. Eu quero ver todos os curiosos clicando em gostei aqui embaixo. Vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos, na escola, no trabalho, no play, na rua, não importa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tanto diretamente como no Facebook, no Twitter. Vamos compartilhar o curioso, compartilhar conhecimento com a galera. Lembrando que todas as fontes e mancadas, se caso eu errei alguma coisa
nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito, para seguir a gente no Instagram através do O Curioso Mesmo, no Snapchat através do O Curioso Oficial e no Twitter através do O Curioso Mesmo. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!